meus amigos, boa noite. É um prazer, né, mais uma vez estar com vocês. E hoje, né, como um estudo especial, em homenagem ao nosso grande Allan Kardec. Estudo esse que começou no dia 5 de outubro com o nosso amigo Eudes Vera. E hoje, né, no dia 29, tem também aqui uma continuação comigo. Então, hoje, estamos aqui para estudar a trajetória, tá, do codificador da doutrina espírita. Uma trajetória que veio desde os tempos lá do Antigo Egito, bem antigo mesmo, até chegar ao momento do professor Rivail, em 1804, lá na França, nascimento na cidade de Lyon. Então, com isso, vamos à leitura agora, né, da nossa página inicial, todos acompanhando comigo, o pessoal do chat também, tá, prestigiando aí vocês. Muito obrigado por estarem nos assistindo no canal. Não deixem de curtir, né, esse vídeo e os outros, tá? Depois que terminarem de assistir ou até no início mesmo. Bom, hoje a página inicial, tá? Nós temos uma mensagem psicografada no dia 29 de setembro de 2020. Tá bom? Foi ditada pelo espírito da irmã Agnes e pelo nosso irmão Adlais. Tá? Sob o título, vou colocar aqui para vocês, para que possamos acompanhar, né? Todos juntos. Tá? A página inicial de hoje. Então vamos juntos aqui. O espírito está em tudo e assume várias formas e molda vários tipos de matérias. É por isso que se diz que tudo nos universos é como os mundos dos irmãos. Uns estão nascendo, outros se tornaram responsáveis por alguns universos porque aprenderam a se conectar com tudo. Somos o nosso próprio mestre quando estamos com vestes mais densas. Somos como pais para as células e outros seres microscópicos e bem mais simples. É assim que eles nos sentem. Deus é único, é o Pai de todos. Iniciou tudo e nos permite a todo instante sermos como Ele para os seres que acabam de surgir. É tudo uma questão de sensibilidade, amor e observação. A vida existe em todo lugar, porque o amor está em toda parte. O amor é esse fio que nos aproxima. Tá? O amor é esse fio que nos aproxima mesmo em dimensões, planetas e universos desconhecidos e ainda inconcebíveis para o nosso atual estágio evolucionário. Qual ser pode afirmar que é sabedor de todas as coisas? A grande verdade é concebida a partir das pequenas, que somadas se aproximam de algo que nossa imaginação acredita, que pode ser a resposta, mas ainda não é. O grande e o pequeno possuem o mesmo tamanho e importância, numa lógica de união, que ainda não enxergamos. Foi assim que foi demonstrado aos seres com vestes de homem que a comunicação é maior do que os sentidos podem perceber. A vida, em qualquer estágio de dimensão, é sempre sentir, percebendo que sempre há uma perturbação. É como o deslocar do ar terrestre, às vezes suave brisa, ou um devastador furacão em outro. Essa é uma referência para ampliar o sentir Deus. A doutrina espírita auxilia muito nessa aproximação. Ajustemos nossos sentimentos através da empatia para entender as mais sutis percepções da mesma maneira que as mais violentas. A sintonia do amor está em tudo. É mais conhecida como mediunidade ou dom e depende de exaustiva insistência em desenvolver as nossas percepções.
Eu sei de onde vim. Eu sei para onde eu vou. Porque eu sou o Pai. E meu Pai está em mim. Em nome de Jesus, com muito amor, seus queridos irmão das estrelas, Adlais, e irmã Agnes, em 29 de setembro de 2020. E assim, irmãos queridos, agora, após a leitura, vamos para a nossa prece de início, a nossa prece inicial. Bom, agora, após a leitura dessa página inicial, né, cujo o título, né, que eu mostrei a imagem, mas não expressei, né, foi Percepção, Mãe da Empatia, uma sintonia de amor. Percepção, Mãe da Simpatia, uma sintonia de amor. Essa foi a nossa leitura de abertura de hoje, né? Um presente que nós recebemos por esse estudo especial em homenagem a Allan Kardec, da espiritualidade. E agora vamos todos fechar os nossos olhos, limpar as nossas mentes, nos concentrar e agradecer, né, por esse estudo, pela oportunidade de estarmos nele. E vamos pedir para que ele transcorra com toda a paz e que todos nós possamos ficar concentrados. Deixamos que as boas energias, né, a espiritualidade amiga e todo auxílio necessário adentrem o nosso lar e beneficie com chuvas de bênção todos os nossos familiares. Que assim seja, meus irmãos. Bom estudo para todos nós. Vamos começar aí a falar um pouquinho da trajetória do nosso grande Allan Kardec. Então, gente, agora com o nosso estudo, a doutrina espírita, ela surge pelo esforço desse cientista, professor e educador que em vidas anteriores estagiou como outras personalidades, exercendo outros papéis em outras culturas. Nunca antes na história humana houve um trabalho dessa magnitude, como foi a codificação da doutrina espírita. A encarnação no Antigo Egito, como sacerdote Amenófis, foi a iniciação. Na Grécia, como Platão, foi o aluno dedicado do professor Sócrates. Já no druida Allan Kardec, a sabedoria foi despertada. O amor ascendeu como Quirilius Cornélius. O testemunho foi dado pelo sacerdote e mártir Jan Hus, que junto inclusive com Jerônimo de Praga. E a missão foi cumprida pelo professor Hippolyte Léon Denisard Rivail. Assim, gente, o que é que nós temos? Tá? Temos ainda que, além dessas citações, havia referências, tá? De que teria sido, né, esse mesmo espírito que conhecemos como Allan Kardec, teria sido o apóstolo João Evangelista, também Francisco Bernardone, da cidade de Assis, conhecido como Francisco de Assis, e nos tempos atuais, Francisco Cândido Xavier, o nosso grande Chico Xavier. De acordo com o Papa Leão XIII, os celtas foram os primeiros padres da espiritualidade. Nas palavras de Leon Denis, os ensinamentos do Cristo encontraram na alma céltica o sentido do invisível. Vou ampliar o quadro para vocês aqui verem mais um pouco. O sentido do invisível. Então, os druidas aceitaram as ideias de Jesus de Nazaré, quando o cristianismo primitivo ele chegou até a Europa. O espírito Zéfiro dirigiu, inclusive, mensagens
ao professor Rivail, lhe informando o quê? Quem ele havia sido. Ou seja, um grande chefe druida no tempo da invasão da Gália, França, pelo imperador romano Júlio César, no período de 100 a.C. Kardec e Zéfiro viveram juntos nesses tempos, e assim o professor Denisard Rivail adotou esse pseudônimo, Allan Kardec. Bom? E assim, ele deu ao mundo uma forma desmistificada de olhar para Deus quando codificou a doutrina espírita. Tá bom? E em 3 de outubro de 1804, ou seja, há 216 anos, por volta das 19 horas, nascia em Lyon, cidade de Lyon, França, Hippolyte Léon Denisard Rivail, um cientista e um educador, filho de Jean-Baptiste Antoine Rivail e Jeanne Duhamel. Ele foi um dos pioneiros na pesquisa científica sobre fenômenos naturais. Ficou órfão de pai cedo. O seu pai foi dado como perdido por ocasião das guerras napoleônicas, tá? A partir dos 10 anos de idade. Foi matriculado pela mãe no Instituto Yverdon, no castelo de Zähringen, na Suíça. Tá? Fundado e mantido pelo grande pedagogo Johann Heinrich Pestalozzi. Professor Rivail, que conhecemos como Kardec, casou-se em 6 de fevereiro de 1832 com a professora e artista plástica francesa Amélie Gabrielle Baudet. Voltando aqui para a nossa outra tela, para a gente continuar junto. Então, nós temos agora o quadrinho do método para vocês acompanharem. Então, a doutrina espírita, agora já sabemos um pouco sobre o professor Rivail, Allan Kardec, vemos que a doutrina espírita ele a construiu, a codificou como ciência, filosofia e religião. É claro, de acordo com tudo que foi planejado na espiritualidade. Kardec, então, começa com a filosofia através do Livro dos Espíritos. Depois, a ciência através do lançamento do Livro dos Médiuns. E no terceiro livro, temos o aspecto religioso do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. A ciência e a filosofia precisam no amparo da religião, para não cair naquilo que conhecemos como falso nada, niilismo ou materialismo. E a religião, então, ela recebe o amparo da fé raciocinada para não descambar para o fanatismo, como nós vemos com muitas outras religiões. Na verdade, o correto nem é dizer que a doutrina espírita é uma religião, mas sim o quê? Algo de consequências morais. Kardec deixa isso bem claro. Bom, ele deixa isso claro. Ele não teve intenção de criar um credo especial, uma religião. Lá no primeiro tópico objetivo desta obra, lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, é dito que é onde a doutrina espírita é onde pode-se reunir todos os credos e cultos. O estudo do Espiritismo, gente, é vasto, ele é dinâmico, necessita de constante atualização. O professor Rivail, ele aplicou o método experimental utilizado a partir dos efeitos para remontar as causas. No início, ele recorreu ao processo da cesta de bico, uma cesta com lápis. Depois, ele passou a utilizar os médiuns. Ele se correspondia, aliás, com vários médiuns de várias cidades e de vários países
através de cartas. Foi o que, inclusive, deflagrou o estudo e a codificação. Por quê? Porque a mediunidade foi o pilar básico, né? E é o pilar básico, pois nos comunicamos com os espíritos, sobretudo os espíritos superiores, né? Principalmente por Kardec durante a codificação. Agora, é importante esclarecer que Kardec não criou o espiritismo. Tá? Gabriel Delane, sobre isso, inclusive diz que, lá na obra Le Phénomène Spirit, que os fenômenos espíritas são tão antigos quanto o mundo. Como fenômeno da natureza, sempre existiu os títulos, né? Os textos bíblicos, tá? Estão repletos, inclusive, desses fenômenos. Tá bom? Então, agora continuando, nós temos assim nas palavras de Jesus um pouco sobre a doutrina espírita como a terceira revelação, o Consolador. Né? Nas palavras de Jesus, registradas por João Evangelista, a doutrina espírita é o Consolador prometido que viria para nos fazer lembrar de tudo que Jesus havia nos dito e também nos explicar, né, todas as coisas. Certo? Se me amais, disse Jesus, guardai meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Isso está lá em João, no capítulo 14, no versículo 16. Tá? E Jesus também disse, mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. Isso está em João, capítulo 15, versículo 26. E assim, às 22 horas e 33 minutos de 17 de setembro de 1865, apenas 8 anos depois da fundação oficial do Espiritismo na França, foi realizada em Salvador, Bahia, a primeira reunião da doutrina espírita em nosso país, no Brasil, liderada por um jornalista cujo nome é Luiz Olímpio Teles de Menezes. Estava assim inaugurada no planeta, em tempos modernos, a visão científica, filosófica e de religião / condução moral, para servir de base para todos os credos. É importante sempre lembrar que a codificação da doutrina espírita foi algo ímpar em toda a história da humanidade. Tá? E assim, o que nós temos? A codificação do espiritismo, ela foi impulsionada pelo surgimento de fenômenos inexplicáveis. Um contexto onde persistia a ideia, de um Deus que punia, mesmo após Jesus ensinar o contrário. Havia uma forte interferência da igreja. E em meados de 1848, vários cientistas, inclusive o professor Rivail, ficavam cada vez mais intrigados, tanto com o fenômeno das irmãs Fox, né, Margaret e Kate, lá na cidade, ou localidade conhecida como Idlesville, em Nova York, nos Estados Unidos da América, e mais ainda com os fenômenos, o grande fenômeno das mesas girantes. Muitos cientistas se debruçavam no estudo dos fenômenos. E, inclusive, nomes importantes como William Crookes, Michael Faraday, Alfred Russel Wallace e também Cesare Lombroso, esse último italiano. No início, muito cético, Rivail começa a pesquisar e a estudar esses fenômenos a partir já da meia-idade. Ele já não era muito novo, não, quando fez isso. Uma larga experiência, né, naquela vida física.
E aí vamos colocar mais um quadro aqui para vocês, né? Acompanhamento. Ele tinha seu próprio método, mas como todo bom cientista, utilizava a observação e a comparação a partir do que precisou lá na casa da senhora Maison. Apontou que a realidade visível não é a única que existe. Tá bom? Deixa eu voltar para o quadro aqui para vocês acompanharem. Não é a única que existe. Kardec nos presenteia com a codificação espírita. Tá? Após muito estudo e centenas de questões, então, o professor Rivail, né, Kardec, publicou o Livro dos Espíritos em 18 de abril de 1857. E em 1º de abril de 1858, ele funda a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Tá? Mas nem tudo era flores. Tá? Então, como nós vamos ver agora, o nome Denisard Rivail tornou-se conhecido nos meios cultos e bastante respeitado graças às obras pedagógicas várias, inclusive adotadas pela própria Universidade de França, e que tiveram sucessivas edições. Na França, Rivail, apesar de tudo isso, né, ele foi perseguido e até ridicularizado por preconceituosos, mesmo após o quê? A sua morte. Tá? Devido ao quê? A ele ter codificado a doutrina espírita, gente. Com um grande cientista que foi, né? Tendo esse tríplice aspecto, ciência, filosofia e, podemos dizer, religião, né? Mesmo assim. E assim, em 9 de outubro de 1861, ocorreu o ápice disso aí, né? Dessa perseguição. Ocorreu o Auto de Fé de Barcelona, onde mais de 300 de suas publicações, tá, foram apreendidas e queimadas por ordem do bispo de Barcelona, Antônio Palau d'Hermes. Esse fato foi relatado, inclusive, no mesmo ano de 1861, lá na Revista Espírita, com o título O Resto da Idade Média. Bom? Então, temos aí esse conceito de perseguição, né, de Kardec. E agora vamos colocando aqui mais um quadro enquanto a gente vai conversando. Foi um dos últimos autos de fé de nossa história. As ideias, o ideal e a difusão não foram destruídos com esse fogo da Inquisição, né? Pelo contrário, eles se fortificaram com o ato inquisitorial. Tá bom? Se fortificaram bastante. Tá? No Brasil, a codificação espírita renasceu com Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante e afirmou-se como verdadeiro fenômeno que foi o nosso grande e amado Chico Xavier. Inclusive, o doutor Joaquim Carlos Travassos foi autor da primeira tradução brasileira do Livro dos Espíritos. Tá? E a exemplo de Rivail, do professor Rivail, ele também adotou um pseudônimo. O pseudônimo do professor era Fortúnio. Tá bom? E agora, seguindo, temos aqui a nossa questão, né? No período, olha só, que vai de 1854 até o dia 31 de março de 1869, ou seja, gente, depois de 15 anos, tá bom? 15 anos, tá? De incessante trabalho, árduo trabalho, tá? Com a publicação de 33 livros espíritas, e dentre eles temos, é claro, cada ano da nossa revista espírita. O professor Denisard Rivail faleceu, né, nessa data, em 31 de março de 1869, aos 64 anos, em decorrência da ruptura de um aneurisma, tá?
Ele desencarna quando trabalhava, inclusive, numa obra, tá? Sobre as relações entre o magnetismo e o espiritismo, que inclusive nós sabemos que antes de Kardec, né, Franz Anton Mesmer, né, ele estudou muito o magnetismo animal, tá bom? E isso, né, nós temos então que iniciação, dedicação, sabedoria, amor e missão resumem a caminhada de Allan Kardec através dos séculos até a codificação da doutrina espírita. Lá com aquele sacerdote egípcio que nós falamos, até a vida como o professor Rivail. Ele chegou, enfim, preparado para a codificação dessa grande e esclarecedora doutrina espírita. Tá? Inclusive, lá no túmulo do professor Rivail, ou seja, lá no túmulo de Allan Kardec, lá no cemitério de Père Lachaise, está escrita uma frase que não é dele, mas sim de Goethe, tá? Um autor francês. Mas os amigos a colocaram em homenagem a Kardec. Uma ideia dos tempos druidas. Olha a frase que está lá. Inclusive, eu coloquei aí na foto, né? Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. E para complementar mais ainda essa frase de Goethe, foi colocada uma homenagem lá no túmulo de Kardec, é como diz Leon Denis no livro O Gênio Céltico e o Mundo Invisível. Tu morres para renascer. Renasces para progredir. Para te elevares através da luta e do sofrimento. A morte deve deixar de ser um motivo de pavor. Porque atrás dela vemos a ascensão na luz. Essa é toda a frase de Leon Denis, lá no livro Gênio Céltico e o Mundo Invisível. Tá bom? E assim agora vamos nos concentrar. Né? Acabou o nosso estudo, infelizmente. Né? Que pena. Mas vamos à nossa prece de encerramento do estudo. Tá? Da noite de hoje. Amigos, agora, né, nosso estudo acabou e vamos para a nossa prece de encerramento. Vamos todos fechar os olhos, tá? Nesse momento. Vamos limpar a nossa mente. Vamos visualizar o azul. E vamos agradecer por essa oportunidade do estudo de hoje. E pedir para que a espiritualidade amiga e Mestre Jesus nos ampare durante todos os momentos da nossa vida. Que assim seja, graças a Deus. E assim, pessoal do chat, pessoal que está me assistindo, tenham um bom restinho de semana, um bom final de semana. Não se esqueçam de se inscrever no canal e de curtir nosso vídeo, tá? Assim como os outros demais vídeos do canal. Tchau, até a próxima, até o próximo estudo.